palavra de Deus. Ouça o Evangelho. Seja abençoado pela palavra do Senhor. Queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes com uma boa tarde e que a paz de Cristo alcance a sua vida. Neste momento, nós estamos aqui para falar um pouco com os amigos que estão ao alcance da nossa voz. Estamos nas ruas, estamos com esse trabalho de levar algo da parte de Deus para os nossos semelhantes. O ser humano, criatura amada de Deus, amada por Deus, que Deus tem um propósito todo especial com a sua vida. Acredite que o que Deus tem para você é muito mais do que tudo que você possa imaginar. A questão é que algumas vezes, muitas das vezes, nós, seres humanos, não temos percebido e não temos dado importância para aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida, na nossa própria vida. Então é por isso que nós nos sentimos na responsabilidade de ajudar, de comunicar aos nossos amigos, até pelo fato de que nós já presenciamos, vivenciamos algo da parte de Deus e sabemos que para a nossa vida foi de extraordinária importância. Então nós acreditamos também ser de extraordinária importância para os nossos irmãos, os nossos amigos, vizinhos, pessoas que nós conhecemos. Como falei, o ser humano. Porque o ser humano é muito precioso para Deus. Não foi à toa que Deus criou essa criatura inteligente, capaz de criar, de pensar, de produzir, de desenvolver, que tem uma mente brilhante. O homem que é capaz de fazer um automóvel, um carro para se locomover dentro dele. O homem que é capaz de fazer um avião e viajar entre as nuvens, coisa que só os pássaros tinham privilégio durante tantos anos, e hoje o homem consegue isso, graças à inteligência que Deus colocou dentro do ser humano. Perceba que o ser humano é diferente dos demais seres vivos, dos outros seres vivos existentes, animais e vegetais. Percebemos que não conhecemos nenhum outro tipo de animal que tenha uma capacidade como esta que o ser humano tem. Agora, por quê? Tudo isto porque o homem é muito especial para Deus. Além de Deus ter colocado vida no homem, nessa criatura que ele formou do pó da terra, a Bíblia diz que Deus também colocou do seu espírito ao soprar nas narinas do homem. Observe, amigo, não sei se você já viu, já leu na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Quando Deus criou todas as coisas, ele se utilizava simplesmente da palavra e dizia: haja isso, haja aquilo, haja luz, e houve luz. Haja luzeiros no firmamento, sol e lua, as estrelas, as plantas, os vegetais, os animais. Então tudo isso Deus foi criando com a sua palavra. Mas num momento muito especial, quando Deus foi formar o ser humano, foi diferente, porque ele manuseou o material do qual ele formou o homem, como disse lá que ele fez do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra. Então ele manuseou o barro, formou a imagem, aquela estrutura, e a palavra diz que Deus, depois de formar aquela estrutura do pó da terra, Deus soprou nos seus narizes. E então diz que o homem passou a ser alma vivente. Nós entendemos muito bem que quando Deus soprou no homem,
Deus colocou algo que é da sua essência dentro do homem, o seu espírito. Tá bom? Do seu espírito, Deus compartilhou isso com o homem. O único ser que foi criado desta forma. Então, por isso que o ser humano é muito importante. Por isso que o ser humano é muito privilegiado diante de Deus. Certo? Porque Deus formou com muito carinho, com muito apreço. E lá diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, imagem e semelhança de Deus. Por isso, um ser inteligente. Por isso, um ser capaz de pensar e criar, como nós falamos no começo. E olha, Deus, ao fazer o homem, fez com propósitos que não são nem descritíveis. São propósitos eternos. Propósitos que são para toda a eternidade. E eu sempre costumo dizer, quando tenho a oportunidade de conversar com alguém, e agora eu vou compartilhar isso também aqui com você, meu amigo que está me ouvindo. Olha, eu acredito que muita gente não sabe disso que eu vou falar. Mas o ser humano, quando foi criado, ele foi criado para não morrer. E a gente nem se dá conta disso. Porque vê a morte acontecendo a todo momento. Então, pensa que a morte é uma coisa normal e natural. Mas não é. Não é. Quando Deus criou o homem foi criado para não morrer. Entenda isso, amigo. Você não deveria morrer. Você era para viver o tempo inteiro. Vida eterna. Foi assim. Foi esse o propósito de Deus quando criou você. Deus criou você para viver eternamente. E mais, hoje tem gente que diz que não se interessa, não gostaria de viver durante tantos e tantos tempos. Porque imagina um mundo de dificuldades, de problemas, de doenças e de uma série de outras coisas. Mas só que, no propósito de Deus, que Ele criou o homem para não morrer, e era para ter uma vida muito diferente da vida que nós conhecemos aqui. Essa vida de sofrimento, não era para ser assim. Quando Deus fez, não era para ter essa vida de sofrimento, de dores, de tantas lutas e dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Não era assim que no início. Não. Olha, quando Deus criou o homem, Ele o colocou em um jardim. Ele não precisava nem mesmo trabalhar para sobreviver. O trabalho para ele era uma diversão. O tempo inteiro ele usufruía daquilo que estava diante dele. Ele não tinha essas preocupações. Não tinha preocupação com nenhum tipo de mal que pudesse lhe acontecer. Não existia isso. Tá bom? Então, por que o mundo ficou assim tão desagradável? Por que o mundo ficou assim tão deplorável? Por que o mundo ficou assim tão sujeito a uma miséria tão grande como a gente vê todo dia? É por causa de uma coisa, de um detalhe. No mundo entrou o pecado. E o pecado, ele entrou no mundo, nós vamos entender em poucas palavras, a entrada do pecado no mundo e que trouxe toda essa desgraça que acontece hoje na humanidade. Morte, doença, pestes como agora, neste ano de 2020, o mundo inteiro enfrenta uma mortandade cruel. Tantas vidas já se foram. Por que tudo isso? Consequência do pecado. Não do pecado propriamente de algum parente, de alguma pessoa que tenha morrido. Não necessariamente dessa pessoa, mas da humanidade de um modo geral. O pecado da humanidade é que trouxe tudo isso. E como foi que o pecado entrou na humanidade? Olha só, existem dois agentes que foram causadores do pecado. Dois agentes foram o culpado de haver pecado no mundo. Duas. E eu quero apresentar para vocês essas duas criaturas que foram responsáveis pela entrada do pecado no mundo. O primeiro deles, e o mentor de tudo, chama-se Diabo, Satanás e a serpente, a antiga serpente. Esse diabo foi o criador, o que projetou o pecado, que imaginou, que originou o pecado. Mas o pecado não teria entrado no mundo
somente pela ação do diabo, somente por ele, se dependesse apenas dele, o pecado não teria entrado no mundo. Então foi necessário haver um outro agente que também foi responsável para a entrada do pecado no mundo. E quem foi esse outro agente? O homem, o ser humano. Por quê? Porque o diabo levou uma proposta para o ser humano. E o homem aceitou a proposta do diabo. E naquele momento que o homem aceitou a proposta do diabo, ele estava rompendo o seu relacionamento com Deus. Pronto, estava aberta a porta para a desgraça da humanidade que a gente vê hoje acontecendo. É por isso que morre, porque Deus disse, Deus deu uma ordem para o ser humano. Deus deu uma ordem para o homem. Porque Deus, ao criar o homem, como nós já falamos, com todas essas características, ele queria ter uma comunhão com o ser humano. Imagina, todos os dias Deus falava com o homem. Já imaginou se hoje você pudesse falar com Deus? Todos os dias, face a face, você vendo Deus e Ele lhe vendo, assim como era no Jardim do Éden. A Bíblia diz que ao meio-dia, Deus passava no jardim, chamava por Adão e conversava com ele. Isso se rompeu, essa comunhão se interrompeu. Por quê? Por causa do pecado. Então você, além de viver eternamente, você também poderia conversar com Deus, viver com Deus. E quem é Deus? É o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode fazer tudo por você. Deus é aquele que pode fazer tudo por você. O pecado interrompeu a sua comunhão com Deus. O pecado fez você ficar separado de Deus. Não somente você, mas todos nós. Ficamos separados de Deus por causa do pecado. Então o pecado se tornou um inimigo cruel. Um inimigo que trouxe como consequência outro inimigo, que é a morte. Então por isso que a morte passou a existir, mas não existia antes. Pense nisso. Analise sobre isso. Então essa vida que a gente vê aqui agora não era assim. Isso não é o normal. O normal é uma vida sem problemas, sem dores, sem sofrimento e eterna. Foi isso que Deus fez. E então, como poderemos retornar para essa condição? Como poderemos ter de volta essa mesma condição que Deus fez no início? Se perdeu tudo, se acabou tudo, o que fazer agora? Aí que entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio a esta terra, Ele veio dizer para nós, Ele veio dizer a mim e a você, ser humano, que é possível ter de volta tudo aquilo que Deus fez no começo e que se perdeu por causa do pecado. É possível ter de volta. Basta a gente observar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, a maneira como Jesus nos ensina a viver. Jesus veio nesta terra te ensinar o que você precisa fazer para ter a vida eterna de volta, para ter comunhão com Deus de volta. E nós queremos comunicar para você, porque nós percebemos que muitas pessoas não têm entendido isso. E nós primeiramente desejamos encontrar esse reencontro com Deus. E agora nós também anunciamos aos nossos amigos para que participem também da mesma coisa. Então é por isso que nós saímos à rua para dizer que a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus é suficiente para dar a você a vida eterna e a comunhão com Deus de volta. Amigo, se isso não foi suficiente para te explicar o necessário, mas eu espero que pelo menos possa te motivar a ir atrás, a ir em busca, procurar saber mais sobre isso, porque eu tenho certeza que isso te interessa muito. Saber como você pode ter vida eterna em comunhão com Deus, como você pode se livrar do pecado e da morte. Acredite nisso. Você pode se livrar da morte. Você pode se livrar do pecado através de Jesus Cristo. Ele é o resgate, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna, Ele é o caminho. Ninguém vai ao céu senão por Jesus. Acredite que isso é verdade e busque, corra atrás. Vai em busca de Jesus. Ele vai de encontro a você e vai fazer você sentir essa liberdade de viver eternamente com Cristo.
Agora um detalhe, quando eu falo que você vai se livrar da morte, não dessa morte aqui, desse corpo, esse corpo está condenado à morte, não tem mais jeito. Mas olha o que é interessante, Jesus promete, garante, ele não só promete, ele garante, demonstrou com todas as provas, que mesmo morrendo, mas se você acredita na sua palavra, ele vai fazer você viver de novo. Olha, ele vai fazer você viver de novo, se você acredita na palavra dele. E você vai viver de novo com um corpo que não é igual mais a este corpo aqui. É um corpo novo. Como que não é igual? É um corpo que não sente mais dores. É um corpo que a Bíblia chama de incorruptível. Eu sei que para muitos é difícil acreditar nisso. Muita gente tem dificuldade de aceitar. Como é que vai ressuscitar? Como é que vai viver de novo? Morre e aparece de novo em outro corpo? É assim. Nós acreditamos que é assim, porque foi Jesus quem disse. Se fosse o prefeito que tivesse dito, eu ia ficar duvidando. Se fosse o governador, um político, o presidente dos Estados Unidos, lá quem fosse, eu ficaria duvidando, mas quem falou foi Jesus. Ele é a autoridade das autoridades. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder para pegar essa terra e reformar, refazer ela por completo. E ele vai fazer isso. Ele disse que vai fazer isso também. Então, amigo, é para isso que nós convidamos os nossos amigos, para conhecer o caminho e a proposta de Jesus. Nenhum político vai te dar uma proposta dessa, somente Jesus. E é por isso que nós anunciamos, nós falamos, porque acreditamos de todo o coração que assim é verdade. E esperamos que você também possa acreditar e desfrutar desses mistérios eternos de Deus para o ser humano. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.